Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e esse acho que é o último vídeo que eu vou fazer aí sobre a rinha de back-end que eu finalmente consegui chegar nos 40k. Bom, se você caiu no meu canal agora, tá? Eu fiz aqui alguns vinhos não. Eu fiz alguns vídeos sobre a rinha de back-end, né? Explicando o que é, explicando aí o que eu fiz, né? O que você pode fazer também para aprender com o que a galera fez, né? E eu fui tentando melhorar, né, o código lá que eu mandei para tentar pegar uma colocação melhor, né? E assim, pelo menos os principais ali, os que ficaram no topo da lista, né, conseguiram ali aguentar, né, as 40 mil requisições, né, com um banco de dados, né, retornando essa persistência, né. E então eu tentei fazer, fui melhorando, né, na verdade no início do projeto eu já peguei um projeto pronto, mandei algumas coisas, né. E aí finalmente eu cheguei nessa versão aqui que eu vou explicar rapidamente para vocês. Vamos lá. Tá aqui então, ela já está lá no GitHub. Tá. Então ela está aqui. Essa versão já está comitada. Eu coloquei aqui alguns comentários, né? O que eu fui alterando. Né? Então a versão inicial que eu tinha pego, ela veio já com o Java 21, né? Com o Postgres, uma série de coisas, e eu fui tirando, né? Então primeiro eu tentei aqui tirar o Virtual Threads, né? Usar o Spring Native, né? Então começar a trabalhar com o Java 20, né? Ao invés do Java 21. E aí eu fui vendo algumas soluções assim que o pessoal acabou fazendo, né, de otimizações, né, quem implementou, e aí eu fui adaptando aí para minha solução para ver se melhorava, né, e normalmente eu tinha algum ganho, algumas coisas eu tive ganho, outras não, né, e aí eu fui melhorando e eu consegui chegar nos 40k. Aí aqui eu rodei já aqui nessa máquina, né? E aí quando eu rodei a primeira vez eu estranhei, né? Que assim, isso aqui dá até ver pela data, né? Esse aqui foi o resultado do vídeo anterior, né? E aí quando eu rodei nesse vídeo aqui, né? Eu falei, nossa, que estranho, né? Que na outra máquina eu cheguei aqui nos 40 e aqui ele não chegou nos 40, ele gravou até acho que 25 mil. Eu falei, caramba, que estranho. Aí depois eu lembrei, né, que na verdade o principal gargalo, né, dessa rinha foi a CPU, né, não a memória, não teve problema, mas foi mais a CPU. E como essa máquina aqui ela é bem mais fraca que uma desktop, então aí deu uma diferença no resultado, né? Aí eu tentei até rodar aqui sem restrição, né? Ele deu um resultado bem legal, né? Então quer dizer que acho que isso aqui de certa forma, né, mostra que essa solução que eu achei, né, ela já foi bem melhor do que a anterior, né? E enfim. Agora vamos dar uma olhadinha, né? O que eu fiz então, né? Vamos dar uma olhada aqui no código rapidinho. Tá, então vou explicando aqui pela ordem, tá? Então vamos lá. Então o Dockerfile que veio aqui, né? Ele estava preparado para o Java 21, tal. Aqui eu já deixei ele certinho para o Java 20, né? Peguei aqui uma imagem aqui Slim, aí mantive aqui os parâmetros que já estavam ali, né? Do outro Dockerfile, né? Acho que são parâmetros bons. Aí aqui eu usei aqui uma estratégia que assim eu não teve muito ganho, tá? Não percebi pelo menos muito ganho, mas eu achei que ia dar um ganho maior. Talvez eu acho que isso em banco relacional talvez funcionasse melhor, né? Então o que eu pensei? Eu pensei no seguinte, eu tenho essa classe aqui que ela trata da entidade pessoa, né? E eu tinha colocado aqui, né,
esses parâmetros, essas colunas, né, para ele indexar com o Full Text Search, né? Mas o que eu pensei? Falei, não, e se no momento aqui que eu cadastrasse o usuário, né, eu pegasse um campo onde eu adicionasse todos os outros campos, né? Então, aí eu criei aqui um String Builder, né, fui adicionando tudo aqui, o nome. Nossa, até que eu vi agora que eu vi o apelido tá 2 vezes. Nascimento. Aí aquela lista da stack, né, eu adicionava aqui e colocava nesse cara. E aí esse campo era o único campo que estava indexado, né, com Full Text Search, né? Aí eu pensei, falei, talvez como ele vai estar indexado com um campo só, né, ao invés de 4, aí talvez desse uma performance melhor, tá? Eu não notei muita diferença, tá? Mas eu deixei mesmo assim, talvez o ganho fosse mínimo, assim, que eu não percebesse, então eu fui melhorando, né, de pouquinho em pouquinho para ver no que eu ganhava, né? Aí que mais? Isso aqui, né, aí é uma estratégia que eu vi que algumas pessoas adotaram, né, com Postgres, né, que é aquele esquema de você manda gravar um registro no banco de dados, né, mas você não espera o banco confirmar se registrou com sucesso ou não, você manda ele inserir ali, né? E aí, inserindo com erro, beleza, você deixa passar, né? Então, como eu já usei uma estratégia aqui que também, de certa forma, é diferente do que algumas pessoas eu vi ali que boa parte usou, né? Então aqui até eu separei aqui as classes aqui para ficar mais fácil, né? Então, do que eu olhei, alguns códigos Java ali que eu olhei, né, eu percebi que muita gente mandava, né, inserir no banco e deixava o banco ali, a chave primária, né, fazer validação e retornar o erro, né? Aqui eu fiz uma aposta, né, na performance do banco, né, e eu fazia uma busca no banco de dados, né? Então, e aí se eu não achava o registro no banco de dados, aí sim eu inseria, né? Então, como eu já estava adotando esse esquema de eu busco, se ele não existe eu gravo, né? Então aí eu optei por colocar, né, essa opção esse parâmetro, né, no MongoDB para ele não confirmar o insert, tá? Isso aqui, se você, por exemplo, faz uma carga, né, no MongoDB, a performance assim é absurdo que você ganha, né? Se, por exemplo, você usa um Mongo Shell, né, um Mongo SH, e você roda vários scripts, quando você muda aqui, né, esse write concern aqui, nossa, a performance já aumenta bastante. Então, aqui eu já notei diferença, tá? Esse cara aqui já foi bem perceptível a diferença. Tá, aí outro esquema que eu fiz, tá? Aí eu passei a usar um cache local, tá? Aí muita gente usou Redis, né? Até inclusive se vocês olharem lá ou testarem o código, né, do grande campeão ali, que ele fez lá em Rust, né? Ele usou Redis também, muita gente usou, né? Aí aqui eu apostei em talvez usar uma coisa mais simples, né? Já que a gente não tem uma estrutura tão complexa, aí talvez aqui eu economizasse rede, talvez, né? Mas enfim, então, sei lá, foi uma aposta que eu fiz aqui. E também eu não cheguei a comparar, né? Se eu colocasse Redis, acho que na primeira solução que lá atrás que tinha, né? A original tinha Redis. Eu acho que valeu a pena, tá? Usar um cache local. Tá, e o que eu fiz? Então basicamente tem 2 caches aqui, né? Um cache que é o que a gente usa mesmo para economizar chamadas ao banco de dados, né? Que a gente guarda por ID, né? Então lá você vai ter o ID, você vai ter a pessoa. E aqui é um cache também para validar, na verdade sim, para validar se já existe aquele apelido cadastrado, né? Então é para economizar também lá uma consulta no banco de dados. Tá? Então basicamente aqui são 2, um aqui é um hash map, outro é um hash set, né? Já para definir um tamanho aqui para eles.
né? Para ter uma folga aí no espaço, né? E criei aqui alguns métodos, né? Para ele checar se tem no apelido, né? Se tem no ID. Em algumas horas em 2 momentos, né? Eu mando atualizar, que eu vou mostrar para vocês. E aqui no momento que eu uso esse cache. Tá? Então essa estrutura aqui ficou com o cache, ficou bem tranquilo. Tá? Outra coisa que aí foi que eu acabei vendo no Twitter, né? Vi lá no vídeo do Akita ali também, né? Que a validação, né, tava tirando muito tempo e realmente esse foi um cara que eu tirei, né, o Spring Validation, né? Inclusive até aqui das dependências, né? Eu acabei tirando ele também, né? Inclusive isso você já deixa, né, a aplicação como um todo mais leve, né? Então, por exemplo, hoje quem usa Spring Boot em produção sempre vai colocar o Actuator, né? Que ele tem lá aquele monte de APIs que ajudam para a gente monitorar, fazer uma série de coisas, né? Mas aqui, né, inclusive na primeira versão que eu mandei, né, eu já percebi que sem o Actuator ele já subia, já dava uns 2 segundos de diferença, né, na versão que eu estava testando para subir, né? Então, aí, e como eu também não estava usando, acabei tirando, né? Então faz parte aí, né, dessa questão de performance, né? Você tira o que não precisa, né? E aqui, como eu preciso da validação, então qual que foi a solução aqui, né? É usar um jeito mais simples de validar sem usar um framework, né? Aí já foi pro Rinha Development Driven, né? Já fui pro RDD aqui, mas beleza. Aqui é só uma brincadeira aqui pra gente ver se melhora o código, né? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Aí tem aqui na própria classe aqui, pode ver que tá tudo comentado. Eu deixei aqui de propósito, né, para ver que isso aqui foi usado alguma vez, né, e agora não foi mais, né? E coloquei aqui um código para validação, tá? E aí ele vê aqui, né, o tamanho, tal, e aí no caso da data, né, mas como um pouquinho mais complexo, aí já fiz aqui uma classe um pouquinho melhor para verificar se é uma data válida. E aí, como é que acontece? Então essa validação ela ocorria aqui, né? Então o que a gente mudou aqui? Então quando eu vou cadastrar uma pessoa nova, né? Um objeto aqui pessoa, né? Então eu vou ver se ele é válido, né? Isso aqui que o Spring Validation estava fazendo para mim, né? Então agora eu preciso fazer manualmente. E eu vejo se ele já está já foi cadastrado, né? Já está lá no cache. Se ele já for, aí já volta um erro, tá? Se não, aí eu vou para aquela estratégia que estava anteriormente, né? Eu busco lá no banco de dados, né? Aí depois que ele achar no banco de dados, eu vou lá e adiciono no cache, né? Se ele existir. Se ele não existir, aí eu vou lá e cadastro ele aqui no banco, né? Jogo no banco, jogo no cache e tá tudo certo. Tá? Para as buscas, né? Quando eu fazer a busca aqui, acho que não teve aqui muita diferença, né? O que eu acabei fazendo mais foi algumas mensagens que eu acabei vendo no log, né? Eu acabei jogando para esse cara aqui, para esse exception handler, né? Então eu vi que provavelmente eram aquelas chamadas inválidas, né? Que faz parte da simulação. Estava gerando muito desses logs aqui, né? Então a maneira mais fácil aqui foi simplesmente criar um exception handler para ele e assim, ó, não faz nada, só volta aqui o status, né? Então nesse caso era do 422 e esse aqui do 400, né? Normalmente às vezes ele fazia a busca, não passava parâmetro, né? Aí fazendo isso também eu vi que melhorou um pouquinho a performance, né? E que mais? Esse aqui que é o advice, né? Aí eu peguei aqui alguns ajustes aqui no Nginx, tá? Que eu peguei aqui de um lugar ou outro,
tá? Não sei se teve tanta diferença, não consegui perceber se teve muita diferença, tá? E finalmente os pesos, né? Eu acabei mexendo um pouco aqui nos pesos, tá? Então eu percebi que aqui mudou, né? Que eu estou usando essa outra aqui do Spring Native, mas aí eu percebi que talvez o banco de dados não ia precisar de tanto, né? Então eu acabei tirando um pouco de CPU para ele, jogando pro Spring Boot, né? E aí cheguei lá no resultado final, tá? Então, gente, aqui para terminar o vídeo, tá? Então, talvez se você testou aí, não chegou exatamente no valor, pode ser um problema da sua máquina, né? O seu hardware aí tá diferente do que foi testado, tá? Então, assim, a minha conclusão final aí de todos esses vídeos, né, é que do que eu percebi, assim, todas as soluções que foram feitas em Java, que estão lá, elas tiveram uma performance boa, né? Mas quando você colocava uma restrição na CPU, aí que você tinha um problema aí, né? E no meu caso, que eu fui por essa solução reativa, aí eu tive mais problema que os outros, né? Então eu percebi que quem não usou a solução reativa, aí teve uma performance melhor, tá? Mas assim, se tirar, né, uma vez que você tira essa restrição, né, aí você não tem problema, né? Inclusive, para mostrar também, né, para vocês essa diferença, né, de hardware, quando eu testei no meu desktop, né, colocando aqui sem nenhuma restrição tal, aí ele bateu aqui 110 requests, né? Então, como mostra realmente aí a CPU é uma chave aí dessa medida aí, né? Beleza? Então, gente, depois comenta aí o que vocês acharam, tá? Compartilhem aí esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, tá? Dá uma força aí. E se tiver uma outra rinha, participe, manda código, manda o seu código lá, né? Compartilha aí no Twitter, nas outras redes sociais, que as pessoas se ajudam, né? Uma das coisas mais legais que teve nessa rinha foi isso, né? Que muita gente ali até conseguiu criar uma solução, mas aí teve dificuldade ali em criar imagem, deixar pública, né? E eu acabei também ajudando ali um pessoal também, outras pessoas me ajudaram em outras coisas, né? Então é bem legal, né? Assim, essa parte da rinha de back-end de você ajudar, de você aprender também, né? Então, assim, dá uma olhada aí no que está sendo feito, né? Em relação aí às rinhas de back-end, né? Tem um pessoal aí que está publicando vídeos, né? Falando de cada solução aí que foi feito, né? O que dá para melhorar, né? Estão surgindo outras rinhas, né? Eu vi ali no Twitter que surgiu uma rinha de compiladores, né? Então fica ali, dá uma olhada, tenta mandar o seu código, tá? Não se preocupa muito de performance. É uma brincadeira ali saudável, assim, pra gente aprender, né? Conhecer novas pessoas ali, interagir com os outros, ajudar e ser ajudado, né? Essa que é a ideia principal aí da rinha. Tá. Beleza, gente? Um abraço aí, até a próxima.